Acidentes aéreos quase nunca deixam sobreviventes. O impacto, o fogo e o isolamento costumam transformar cada queda em um final. Mas, de tempos em tempos, surgem histórias que desafiam essa regra. Hoje, você vai conhecer duas histórias. Uma mulher lançada sozinha em meio à selva do Vietnã e um grupo de jovens jogadores de rugby presos por meses na imensidão gelada dos Andes. No aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, 45 pessoas se reuniam em torno de uma viagem que parecia rotineira. No dia 12 de outubro de 1972, o time de rugby Old Christians Club, formado por estudantes de famílias tradicionais da cidade, se preparava para disputar um amistoso no Chile. A maioria tinha pouco mais de 20 anos, carregando nos ombros não só os uniformes de rugby, mas a leveza de uma geração que ainda via o futuro como certo. Entre eles estavam irmãos, amigos de infância e até mães que acompanhavam os filhos para apoiá-los na arquibancada. Naquele embarque, o clima era de euforia. Para muitos, seria a primeira vez cruzando os Andes. Eles conversavam sobre as montanhas nevadas que veriam, sobre a recepção que os aguardava em Santiago e até sobre festas após o jogo. O destino era Mendoza, na Argentina, de onde seguiriam no dia seguinte para Santiago, no Chile. Mas havia um problema: o tempo em Mendoza estava fechado, impossibilitando o pouso. Para não arriscar atravessar a cordilheira sem visibilidade, o piloto decidiu alternar a rota e pousar em Buenos Aires, onde as condições eram seguras. Ali, o grupo pernoitou, transformando uma viagem de poucas horas em um deslocamento já marcado por atrasos e ansiedade. Na manhã seguinte, 13 de outubro, decolaram novamente e finalmente pousaram em Mendoza, conforme o plano original. Ali passaram horas aguardando no aeroporto, esperando uma janela no clima que permitisse cruzar os Andes. Por volta das 14 horas, o avião decolou de Mendoza com 45 pessoas a bordo. O voo até Santiago deveria durar menos de 2 horas. O trajeto entre Mendoza e Santiago parecia curto, mas não podia ser feito em linha reta. O Fairchild FH-227 não tinha capacidade para sobrevoar os picos mais altos da cordilheira, como o Aconcagua, com quase 7.000 metros de altitude. Por isso a rota era feita em formato de U, primeiro ao sul, seguindo até Malargüe, depois ao oeste, atravessando pelo passo Planchón-Peteroa, uma das passagens mais baixas, e finalmente rumo a Curicó, já em território chileno. A partir dali a descida em direção a Santiago seria segura, mas em 13 de outubro de 1972, as nuvens fechadas e a navegação por instrumentos de rádio enganaram a tripulação. Eles acreditaram já ter cruzado a cordilheira e reportaram posição em Curicó. Na realidade, ainda estavam sobre os Andes argentinos, cercados por picos de quase 5.000 metros. Com essa falsa convicção, solicitaram autorização para descer a 11.500 pés, o que seria seguro após Curicó. Às 15h34, o avião colidiu contra uma montanha. A asa esquerda se despedaçou primeiro, depois a cauda, e a fuselagem, transformada em um cilindro metálico desgovernado, desceu arrastando pela neve até parar em meio ao glaciar de Las Lágrimas. O que restou foi uma carcaça aberta, no meio de um vale remoto, a quase 3.600 metros de altitude. Dos 45 a bordo, 33 sobreviveram à queda, mas muitos estavam com pernas quebradas, traumatismos e costelas esmagadas pelos cintos. A fuselagem destruída se transformou em abrigo improvisado, mas não passava de um tubo metálico aberto, incapaz de conter o frio dos Andes. Na primeira noite, a temperatura caiu para menos 30 graus. Os sobreviventes se juntaram, encostados uns nos outros, tentando criar calor humano. O capitão de time de rugby, Marcelo Pérez, assumiu a liderança e organizou esforços, arrastando malas para tapar o buraco da cauda, dividindo as roupas e improvisando macas. Entre os feridos mais graves estava o piloto, coronel Dante Héctor Lagurara, preso nos destroços da cabine. Seu corpo estava esmagado e não havia como removê-lo. Ele ainda estava consciente. Os jovens se aproximaram, tentando oferecer água e palavras de conforto, mas a dor era insuportável. Em determinado momento, o piloto implorou para que o matassem e acabassem com o sofrimento. Nenhum dos sobreviventes teve coragem de atender o pedido. Tudo o que podiam fazer era segurar sua mão, rezar e esperar. Horas depois, o piloto morreu, sozinho diante de seus passageiros. Naquela primeira madrugada, também perderam outros companheiros, entre eles Diego Storr, de 19 anos, estudante de Direito. O amanhecer revelou uma paisagem aterradora, neve sem fim, nenhum sinal de vegetação, nenhum som de vida. Apenas montanhas cercando o que restava do avião. A busca por comida foi desesperadora. Encontraram algumas barras de chocolate, vinho, nozes e doces nas malas. Tudo foi dividido em porções minúsculas, racionadas ao extremo. Mas já sabiam, aquilo não duraria. O rádio portátil encontrado entre os destroços era a única ligação com o mundo exterior. Nos primeiros dias, ouviram notícias das buscas aéreas.
Corriam para fora sempre que aviões sobrevoavam, erguendo metais para refletir o sol. Nenhum os avistou. Até que 8 dias após o acidente, o rádio anunciou que as buscas haviam sido encerradas. O mundo já os considerava mortos. Com o anúncio do fim das buscas, o silêncio que já os cercava se tornou definitivo. Agora eles tinham certeza de que ninguém viria. O frio queimava a pele, o sol refletido na neve cegava os olhos, e a fome corroía o corpo de dentro para fora. O que restava de chocolate e vinho acabou em poucos dias. Alguns mastigaram couro das malas, outros beberam loção pós-barba, numa tentativa de enganar o estômago. Foi nesse cenário que surgiu o pensamento proibido. Os corpos dos mortos estavam preservados pelo gelo. Amigos, colegas de time e irmãos de fé, agora vistos como a única fonte de alimento. A discussão começou em sussurros. Muitos se revoltaram, recusando até considerar a ideia. Outros lembraram que, se não comessem, morreriam em poucos dias. O estudante de direito Gustav Likolic tentou dar um sentido espiritual à decisão. Cristo nos deu seu corpo e seu sangue para que vivêssemos. Isso não seria um sacrilégio, seria sobreviver. O dilema partiu o grupo. Alguns rezaram em silêncio, pedindo perdão antes mesmo de decidir. Outros fixaram os olhos na neve, evitando encarar os companheiros mortos. A escolha era simples: morrer de fome ou viver aceitando o inaceitável. Eles formaram então um pacto. Ninguém seria consumido contra a vontade. Apenas aqueles que já estavam mortos, e se algum deles viesse a morrer, aceitava em vida servir de alimento aos outros. Alguns choraram em silêncio, mastigando devagar, como se cada pedaço fosse um peso insuportável. Mas logo compreenderam que não havia retorno. A cada mordida não estavam apenas lutando contra a morte, estavam também atravessando uma fronteira que mudaria para sempre quem eram. Na madrugada de 29 de outubro, o 16º dia após o acidente, um estrondo seco ecoou pelo vale, e em segundos uma massa de neve desabou sobre a fuselagem. A avalanche atingiu em cheio o abrigo improvisado. O que antes já era claustrofóbico se transformou em um túmulo gelado. Toneladas de neve bloquearam a entrada e esmagaram quem estava mais próximo. O ar rarefeito ficou ainda mais sufocante. Dentro, o caos foi imediato. Gritos abafados se misturavam a pedidos de socorro. Muitos cavavam com as mãos nuas, arrancando sangue dos próprios dedos, tentando abrir espaço para respirar. Alguns engoliam neve na tentativa desesperada de encontrar oxigênio. Quando o silêncio voltou, 8 pessoas haviam morrido. Entre elas Marcelo Pérez, o capitão do time e líder natural desde o primeiro dia, e Liliana Metol, a última mulher sobrevivente. A perda deles abalou o moral de todos. A liderança se desfez junto com a esperança. Durante dias, os que resistiram permaneceram soterrados, imóveis, apertados uns contra os outros. Massageavam braços e pernas para não deixar o corpo congelar. Com a avalanche, a situação que já era desesperadora se tornou quase insuportável. Agora eram apenas 19 sobreviventes, exaustos, doentes e psicologicamente dilacerados. O frio era constante, a dor nunca cessava e a comida era apenas a carne humana endurecida pelo gelo, consumida em silêncio, pedaço por pedaço. O tempo já não tinha forma, dias e noites se confundiam, e muitos perderam a noção da passagem das semanas. A pele começou a rachar, os lábios sangravam, olhos ardiam com a claridade do sol refletido na neve. Alguns sofriam de mal de altitude, outros de infecções, e quase todos já estavam com o corpo em processo de colapso. A fé se misturava ao desespero. Alguns rezavam diariamente, outros já não conseguiam acreditar em nada além da fome. A cada nova morte, o pacto era reforçado. Os que partiam serviriam para manter os demais vivos. Com dezembro se aproximando, todos perceberam que permanecer no glaciar significava apenas esperar pela morte. Era hora de enfrentar os Andes a pé, sem saber o que havia além das montanhas. 3 nomes se destacaram. Nando Parrado, que havia perdido a mãe e a irmã no acidente, mas demonstrava uma força impressionante. Roberto Canessa, estudante de medicina, cuja determinação mantinha os outros vivos, e Antônio Vicentim, que se ofereceu para acompanhar os dois. Eles improvisaram equipamentos com o que restava. Cortaram o isolamento do avião para transformar em um saco de dormir rudimentar. Amarraram pedaços de metal como suporte para os sapatos. Reuniram pequenas tiras de carne humana seca como o único alimento. Antes de partir, Parrado fez uma promessa ao grupo: voltaremos, não importa quanto tempo leve. No dia 12 de dezembro de 1972, os 3 deixaram a fuselagem e começaram a escalada rumo ao desconhecido. As primeiras horas foram um choque. A inclinação da montanha era muito mais íngreme do que imaginavam. A cada passo parecia sugar o que restava de energia. Após alguns dias de marcha, os suprimentos começaram a acabar. Antônio Vicentim, percebendo o risco, decidiu voltar à fuselagem para dar mais chance a Parrado e Canessa.
Nesse momento, os dois seguiram sozinhos. Cada noite era passada dentro do saco improvisado, encolhidos para escapar do frio. Cada manhã era uma luta contra a altitude e contra o próprio corpo, mas eles sabiam. Se falhassem, todos atrás deles morreriam também. Nando Parrado e Roberto Canessa avançaram pelo coração da cordilheira em uma marcha que parecia impossível. Cada passo era dado sobre neve fofa que sugava energia, em encostas tão inclinadas que obrigavam os dois a escalar com as mãos. O frio congelava o suor no mesmo instante em que brotava, e o ar rarefeito fazia cada respiração parecer insuficiente. Durante 10 dias, a dupla enfrentou o que parecia um pesadelo sem fim. Dormiam encolhidos dentro do saco improvisado de isolamento retirado do avião. Compartilhavam o calor do corpo, mas ainda assim acordavam com o gelo grudado às roupas. A ração era mínima, pequenas tiras de carne humana, racionadas como se fossem as últimas horas de vida. No 10º dia de marcha, finalmente deixaram para trás a neve e viram pela primeira vez sinais de vegetação. Árvores surgiam no horizonte e o barulho de um rio que corria no fundo do vale devolveu a certeza de que estavam próximos da civilização. Mas ainda havia a barreira final, um desfiladeiro profundo com águas violentas que tornavam impossível a travessia. Sem forças, apenas observavam o outro lado, onde havia sinais de que o rio era usado por pastores. Foi então que a sorte se inclinou a favor deles. À distância viram 3 homens a cavalo. Gritaram com o que restava de voz. Acenaram, mas os homens estavam longe demais para ouvir. Desesperados, escreveram uma mensagem em um pedaço de papel e o prenderam a uma pedra, arremessando-a até a margem oposta. A mensagem dizia: Catalã leu, entendeu o desespero e respondeu com gestos claros. A ajuda viria. Sem perder tempo, montou em seu cavalo e cavalgou por horas até chegar a uma cidade. De lá levou a mensagem às autoridades locais. A notícia se espalhou rapidamente. Haveria sobreviventes do voo uruguaio desaparecido nos Andes. Para Parrado e Canessa, aquela noite foi a primeira em meses em que puderam fechar os olhos com a certeza de que a luta estava prestes a terminar. Ainda debilitados, esperaram pelos socorristas que chegariam no dia seguinte. Enquanto isso, no glaciar, os companheiros aguardavam sem saber que a salvação já estava a caminho. Após 72 dias, na manhã de 22 de dezembro de 1972, os sobreviventes ouviram os rotores de helicópteros chilenos, cortando o ar gelado. Os helicópteros pairaram sobre o glaciar de Las Lágrimas, procurando um espaço para pousar entre a neve e os destroços. Quando finalmente tocaram o solo, homens desceram correndo para dentro da fuselagem. Os que ainda resistiam, magros com rostos cavados e roupas em farrapos, mal conseguiram reagir. Alguns choraram, outros sorriram em silêncio. Muitos estavam tão fracos que não conseguiam se levantar. Foram carregados nos braços até as aeronaves. Devido às condições e à capacidade limitada, o resgate precisou ser feito em 2 etapas. Naquele primeiro dia, apenas parte do grupo foi retirada. Os outros tiveram que passar mais uma noite na montanha, sabendo que a salvação estava garantida, mas ainda fora de alcance. Na manhã seguinte, os helicópteros voltaram. Um a um, todos foram embarcados. Ao deixarem o vale, eles olharam pela última vez para a fuselagem que havia sido abrigo, prisão e cemitério. A montanha continuava intocada, fria e indiferente. No total, 16 pessoas foram resgatadas vivas. Tinham sobrevivido a 72 dias no coração dos Andes. Quando os helicópteros pousaram em Santiago, o mundo finalmente conheceu os rostos dos sobreviventes. O contraste com a imagem alegre de um time de rugby que havia decolado 2 meses antes foi brutal. Jornais e rádios noticiaram o resgate como um milagre. Mas a celebração durou pouco. Rapidamente surgiram perguntas que ninguém queria responder. Como haviam resistido por 72 dias em um vale sem comida? A verdade não tardou a se espalhar. Os sobreviventes recorreram aos corpos dos mortos para não morrer de fome. A revelação chocou a opinião pública. Manchetes falavam em canibalismo nos Andes, com sensacionalismo, enquanto padres, médicos e autoridades tentavam explicar o contexto. Alguns reagiram com repulsa, outros com compaixão. A Igreja Católica no Uruguai declarou que o ato não era pecado, mas um gesto extremo de sobrevivência. O próprio Papa manifestou compreensão diante do dilema. Os sobreviventes, ainda frágeis, tiveram que enfrentar câmeras, microfones e julgamentos. Muitos choraram ao descrever a escolha impossível que fizeram. Outros disseram apenas que não havia outra saída. O mundo, dividido entre choque e fascínio, assistia a história ganhar forma. Não era apenas sobre um acidente aéreo. Era sobre os limites da vida e da morte, sobre a linha tênue entre humanidade e instinto. Annette Herfkens nasceu em 1961, filha de pais holandeses, mas veio ao mundo na Venezuela. Cresceu na Holanda, estudou direito e construiu uma carreira sólida como trader em Madrid.
Acostumada a tomar decisões rápidas, lidar com riscos e viver sob pressão, sua vida parecia planejada, estável e promissora. Nos anos 80, ela conheceu Willem van der Pas, um banqueiro holandês. O relacionamento deles atravessava continentes, ela entre a Europa e a Espanha, e ele transferido para o Vietnã. O reencontro, quando acontecia, era sempre motivo de celebração. Em novembro de 92, Willem a surpreendeu com um plano. Além de se reverem em Ho Chi Minh City, ela havia preparado uma viagem romântica de 5 dias em Nha Trang, cidade costeira do Vietnã, conhecida por praias tropicais e águas azul turquesa. Em 14 de novembro, o casal embarcou no Vietnam Airlines 474. Um Yakovlev Yak-40, avião soviético de 3 motores que já tinha 2 décadas de uso. Quando a Annette viu a aeronave, a sensação foi de claustrofobia e desconforto. O Yak-40 parecia pequeno demais, velho demais, frágil demais. Por um instante, ela pensou em não embarcar, mas Willem, sorrindo e seguro, a convenceu de que seria apenas um voo curto. Ela cedeu, acomodou-se no assento ao lado dele e tentou ignorar a inquietação. O Vietnam Airlines decolou, naquela tarde de 14 de novembro de 92, com destino a Nha Trang. A bordo estavam 31 pessoas, 25 passageiros e 6 tripulantes, entre elas Annette e Willem. O voo era curto, pouco mais de 200 quilômetros, mas o clima não cooperava. A região ainda sofria os efeitos do ciclone Forrest, que deixava o céu carregado e as nuvens espessas. Nos primeiros minutos, o voo parecia normal, mas conforme se aproximavam do destino, a aeronave começou a perder altitude. Os motores rugiam cada vez mais alto e as rajadas de vento empurravam o Yak-40 de um lado para o outro. Dentro da cabine, os passageiros se olhavam em silêncio, tentando disfarçar a tensão. De repente, o avião mergulhou, os gritos se espalharam, os cintos se esticaram contra os corpos, e as árvores surgiram como sombras pela janela. Annette apertou a mão de Willem. Eles se olharam pela última vez, o olhar de quem sabia que não havia mais nada a fazer. O impacto contra as árvores foi devastador. O som metálico da fuselagem se partindo se misturou ao estalo de galhos esmagados. Em segundos, a aeronave foi dilacerada pela encosta do Monte Oka, a cerca de 1.800 metros de altitude. Para a maioria dos ocupantes, a morte foi instantânea. Quando Annette recobrou a consciência, não havia mais barulho de motores, nem gritos. O que restava era o som abafado da selva ao redor e um peso esmagador sobre seu corpo. Ela estava presa debaixo de um assento, com o cadáver de um passageiro sobre ela. A dor era insuportável, seu quadril estava em pedaços, suas pernas latejavam e cada respiração era uma luta contra o pulmão colapsado. O gosto metálico de sangue escorria pela boca. Quando tocou o rosto, ela sentiu o maxilar deslocado e o osso exposto pela pele rasgada. Ao seu redor, o cenário era de horror. Corpos inertes misturavam-se a feridos que agonizavam, alguns sufocados pelo próprio cinto de segurança que havia quebrado suas costelas. Gemidos se apagavam lentamente até o silêncio absoluto tomar conta. A poucos metros estava Willem. Annette conseguiu ver o rosto do noivo, pálido e imóvel, ainda com um leve sorriso nos lábios. Foi o último olhar que recebera dele, segundos antes do impacto. Agora restava apenas a imagem congelada da morte. Dos 31 ocupantes, 25 morreram imediatamente. Os demais sucumbiram pouco a pouco. Annette, mesmo em choque, conseguiu reunir forças para se arrastar para fora dos destroços, descer até o chão da selva e se afastar da fuselagem. Ali começava sua luta solitária. Com o corpo dilacerado, cercada pela escuridão da floresta vietnamita, Annette não tinha nada além da própria resistência para sobreviver. Nos momentos seguintes ao impacto, Annette percebeu que não estava completamente sozinha. Havia outros sobreviventes espalhados pelos destroços. Gemidos e gritos ainda ecoavam da fuselagem. Entre eles, um empresário vietnamita conseguiu resistir por algumas horas. Mas, um a um, os feridos foram morrendo, até que restou apenas ela. Annette estava gravemente lesionada. 12 fraturas no quadril, 2 fraturas na perna, mandíbula quebrada, osso exposto, um pulmão colapsado. Cada movimento era uma tortura, mas instinto e disciplina a mantiveram consciente. Ainda imobilizada, conseguiu rastejar até uma das asas do avião. De lá retirou material isolante e improvisou pequenos recipientes para coletar água da chuva. Essa seria sua única fonte de vida. Não havia comida, não havia forças para procurar nada além do que a própria chuva oferecia. Para suportar o colapso do pulmão e a dor que latejava por todo o corpo, ela recorreu ao que sabia, técnicas de respiração de yoga aprendidas anos antes. Cada respiração era lenta e dolorosa, mas mantinha o oxigênio entrando. À noite, a selva era um mundo hostil, sons de animais invisíveis, insetos, o frio úmido. O cheiro de corpos em decomposição começava a se espalhar ao redor. Durante o dia, o calor úmido fazia o ar parecer mais pesado que a dor.
Ainda assim, Annette decidiu esperar. Ela permaneceu no mesmo lugar, imóvel, sobrevivendo apenas com a água da chuva. Se ninguém aparecesse, ela tentaria se arrastar em busca de ajuda. Mas os dias passaram e nenhum resgate veio. Com o passar dos dias, a selva se transformou em prisão. O som dos gemidos ao redor desapareceu por completo, restando apenas o barulho dos insetos e o rugido distante dos animais invisíveis. Annette estava agora sozinha entre cadáveres e destroços. O corpo começava a ceder, os rins falhavam, a urina escura denunciava o colapso interno. A pele, sem tratamento, se abria em feridas, e a gangrena se instalava lentamente nas partes mais atingidas. O cheiro da decomposição do próprio corpo se misturava ao sangue seco e à umidade constante. Cada noite era um teste psicológico. A escuridão da selva era absoluta, quebrada apenas pelos sons de passos e arrastos que nunca se revelavam. Annette, imobilizada, sabia que não tinha como reagir se algum animal a encontrasse. Restava apenas ficar imóvel, contando respirações. Ela decidiu esperar por 8 dias. Se ninguém aparecesse, usaria o restante de suas forças para tentar rastejar em busca de ajuda. Esse limite mental foi o que lhe deu um fio de controle em meio ao caos. No 8º dia, quando o tempo já não fazia sentido para Annette, passos se aproximaram entre as árvores. O som era diferente de tudo o que ouvira até então. Pela primeira vez desde o impacto, não era um animal, era um humano. Um policial local surgiu entre a vegetação, atraído pelos destroços. Ao ver Annette imóvel com o corpo magro, a pele pálida e coberta de feridas, fugiu em pânico. Ele acreditou estar diante de um fantasma. Nunca tinha visto uma mulher branca e muito menos alguém naquela condição ainda viva. Momentos depois, reuniu coragem para voltar. Aproximou-se devagar, percebeu que ela respirava. Annette estava consciente, mas sem forças para falar. Apenas o olhar denunciava que ainda lutava. Ela foi retirada da selva em estado crítico. Primeiro levada a um hospital em Ho Chi Minh, depois transferida para Singapura, onde iniciou uma longa recuperação. Os médicos diagnosticaram fraturas múltiplas, mandíbula quebrada, pulmão colapsado, sinais de insuficiência renal e gangrena. Era quase impossível acreditar que alguém pudesse sobreviver por 192 horas naquela condição. Mas Annette havia resistido. Menos de um mês após o acidente, em 10 de dezembro de 92, Annette compareceu ao funeral de Willem van der Paes. Foi levada em uma maca até a igreja, ainda imobilizada, para se despedir do homem que segurou sua mão nos últimos segundos de vida. A cena foi descrita como devastadora, uma sobrevivente marcada pela tragédia diante do caixão do próprio noivo. Depois do luto, Annette voltou ao trabalho em Madrid. Tentou recuperar a normalidade, mas a experiência jamais deixou de acompanhá-la. Anos mais tarde, casou-se novamente, teve 2 filhos e se mudou para Nova York. Um deles nasceu com autismo e Annette passou a se dedicar também a apoiar outras famílias que enfrentavam a mesma realidade. Durante décadas manteve silêncio sobre o acidente, até que em 2014 decidiu publicar suas memórias no livro Turbulence, na qual narra com detalhes os 8 dias de dor e solidão na selva vietnamita. A obra foi elogiada por críticos e tornou-se referência sobre resiliência. Annette afirma que todos os anos marca a data da morte de Willem, não como lembrança de perda, mas como parte da vida que ainda carrega dentro dela. Em entrevista, repete uma lição que aprendeu na selva. Sobrevivência não é sobre lutar contra o que foi perdido, mas sobre valorizar o que ainda se tem.